Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos também a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 23º capítulo do livro, capítulo que tem o título Estranha Moral. Agora estudaremos os últimos itens, os itens que vão de 15 a 18, subitens, de 15 a 18, desse capítulo, que estão dentro do item Não vim trazer a paz, mas a divisão, palavras de Jesus. Nós estudamos a primeira parte na semana passada e agora a gente vai continuar estudando esses últimos parágrafos com comentários de Allan Kardec a respeito das passagens em que Jesus dizia que ele não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a divisão. Veio para trazer o fogo, e que desejava que o mundo se acendesse. Parecem palavras um tanto quanto ríspidas de Jesus. E Kardec explicou no item anterior, não, essas palavras são mesmo de Jesus, estão em acordo com sua personalidade, com seu ensino, e denotam alta sabedoria. Por quê? Porque Jesus, ao dizer essas palavras, identificou em seus aprendizes que alguns aceitariam essas palavras, esses ensinamentos, enquanto outros não, por causa da defesa de interesses. Então, esse é um resumo muito rápido do que a gente viu no estudo anterior. Agora, esses últimos parágrafos vão explicar as divergências, vão explicar que, melhor dizendo, as divergências e violências entre os homens, diante da ideia nova apresentada por Jesus, nascem por causa de um entendimento diferente daquilo que Jesus disse. Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. E cada um quer defender o seu ponto de vista, e isso gera violência. Além do interesse que já está colocado lá anteriormente, no estudo anterior. Então aqui mais um motivo para essa divergência entre as pessoas. Portanto, a responsabilidade dessa cisão, dessa separação, dessas divergências, a responsabilidade é humana, é nossa, não é de Jesus. É por causa do nosso entendimento que isso acontece, é por causa do nosso interesse, não por causa do ensinamento dele. E ele já sabia que isso aconteceria, e por isso disse aquelas palavras, Não vim trazer a paz. Bom, aqui ainda nesses parágrafos a gente vai encontrar a explicação do real significado das palavras que Jesus disse. A gente já deu uma pista agora, nesse nosso resumo. E mesmo a intenção de Jesus ao dizê-las. Além do que, a gente vai ver também a posição do Espiritismo diante disso tudo. Então, é isso que a gente vai ver no estudo de hoje. Ideia de continuidade? Bom, a gente já está trabalhando essa ideia de colocarmos o ensinamento de Jesus acima dos interesses humanos desde o começo do capítulo. Tudo isso como caminho de elevação a Deus. Agora, no item anterior, a gente viu então a necessidade desse combate de nossas antigas inclinações e interesses para que a gente possa aceitar o seu evangelho. Nesse item, a gente tem a compreensão correta das palavras de Jesus, que então irão guiar o nosso interesse certo, o melhor interesse possível, pelo caminho reto. Essa é a ideia de continuidade entre essas duas partes que a gente dividiu o texto, que óbvio, no Evangelho segundo o Espiritismo aqui é um texto só. A gente dividiu para que o estudo não ficasse demasiadamente longo. Então vamos lá, subitem 15, correspondente ao parágrafo 7 do texto, Kardec escreve: Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Então, mesmo entre os aprendizes de Jesus, não havia um entendimento comum, muitas vezes, a respeito do ensinamento do Cristo. Então, aqui, outro ponto a ser levado em consideração. No estudo anterior e anteriormente no texto, o interesse das pessoas em não aceitar uma ideia nova, por causa da mudança, do trabalho que a mudança dá. Por causa de interesses materiais, muitas vezes, e assim por diante. Agora, a própria concepção humana sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus.
Então aqui a gente tem o cerne do problema, o ser humano e aquilo que ele leva em si. Desentendimento sobre as palavras ditas por Jesus, que muitas vezes estavam, o significado correto estava ali oculto por figuras de linguagem que precisam ser compreendidas. Kardec continua: daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Claro, cada um entende do seu jeito, cada um coloca de uma forma, como a gente dizia agora há pouco, e aí nascem divergências. Olvidando, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício como expressão da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Então, isso é o que precisava ser entendido e praticado. É isso o que está como centro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente pode ver lá na abertura, né, no item objetivo dessa obra. O ensinamento de Jesus, mais puramente interpretado possível, mais puramente estudado possível. Então é isso que a gente aprofunda no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas interpretações dogmáticas a gente deixa para lá, a gente não explora. A gente explora aqui o ensinamento de Jesus sobre a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E a nossa aproximação de Deus através dessas práticas. Né? Então, olha lá, esqueceram disso, desse ensinamento principal, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras. Né? Seitas que amaldiçoaram umas às outras, diziam que a outra cometia sacrilégio, que as outras estavam erradas, que as outras não eram uma religião real. Isso é falta de caridade também. Né? Não entender as concepções alheias. E umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Que quadro triste, não é? A gente perceber que em algum momento da história humana isso aconteceu. Os cristãos que foram anteriormente perseguidos começaram a perseguir. Muito triste. A gente sabe que, não vamos desenvolver isso, mas a gente sabe que aconteceu na história humana. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Então, esse parágrafo 7, que é o primeiro do estudo de hoje, explica para a gente que a violência nasceu do desentendimento sobre os ensinamentos de Jesus, o desentendimento que os homens fizeram, ou o entendimento divergente, né? Cada um entendendo de uma forma aquilo que Jesus explicou e cada um se atirando contra o outro. Porque muitas vezes para espíritos não tão adiantados quanto a gente, a violência é uma forma de exterminar a pessoa, porque a gente muitas vezes não consegue chegar numa convergência, né, de ideias, a gente não consegue combater ideias com ideias para alcançar algo superior. Então, recorre-se à violência. Difícil esse quadro, um quadro muito triste, mas a explicação que a gente precisa tirar daqui é essa, né? Essa violência toda nasce do desentendimento entre as pessoas. Então, olha lá, cabe culpa à doutrina de Jesus? Claro que não. Ele condenava a violência, Jesus sempre condenou a violência. Ele nunca disse, né? O Kardec coloca aqui, ele disse alguma vez aos seus discípulos, ide, matai, massacrai? Não, Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Então, não era esse o ensinamento deles, de Jesus. O ensinamento de Jesus está aqui, ó, no texto em destaque. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Então, de modo algum, a responsabilidade não é de Jesus. Disse mais Jesus, né? Quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, olha que texto em destaque, né? Não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões.
a responsabilidade, né, pertence aos que desprezaram essas palavras. Meu reino não é desse mundo. E aqui a gente tem um olhar superior sobre a vida. A gente não precisa brigar por causa de coisas terrenas, para defender os nossos interesses terrenos. A gente precisa instituir aqui o reino de Deus, o reino que é um reino de outro mundo. Então a responsabilidade desses eventos não era de Jesus nem da sua doutrina. Aqui a gente percebe no parágrafo que os homens são movidos pelas suas paixões. A gente tem a ideia aqui, ó. Satisfação das paixões. Então, muitas vezes não é nem defesa de um ideal religioso. Muitas vezes é defesa das próprias paixões. Entendem aquilo que mais lhe convém na manutenção de seus vícios e imperfeições. E aí eles defendem as suas paixões. Querem se manter ali, na vida velha, e então usam ainda a doutrina de Jesus para se manter dessa forma. O que é extremamente triste também. Então esse parágrafo é o parágrafo que coloca a responsabilidade dessa divergência, dessa separação, dessa violência em nós, seres humanos, e não em Jesus nem em sua doutrina. Vamos para o parágrafo seguinte. Em sua profunda sabedoria, ele, Jesus, tinha a previdência, que não é uma palavra boa, né? A gente poderia usar a palavra presciência. Ele sabia com antecedência o que ia acontecer. Ele previu o que ia acontecer. Aqui, essa palavrinha aqui, para quem está com essa nossa mesma tradução, né, pode pensar que a ideia aqui era essa. Em sua profunda sabedoria, Jesus sabia o que aconteceria mais tarde. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, como a gente citou no estudo anterior, que não podia transformar-se repentinamente. Outra vez, né? Jesus sabia que essas divergências aconteceriam. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela impuro. Perdão, saiu dela puro. Mesmo depois de 18 séculos, o cristianismo se sobressai à violência dos homens. Toda vez que alguém lê, estuda e compreende os ensinos de Jesus, ele percebe quão equivocados são aqueles que usam a violência para defender qualquer tipo de ideal voltado ao cristianismo. Aliás, o cristão é o ser no mundo, né, que deveria ser mais avesso a qualquer tipo de violência, dado que o nosso mestre pregou a paz a vida toda e desencarnou por causa da violência humana. Então, não existe ninguém mais avesso à violência do que o cristão verdadeiro. E é isso que a gente está estudando aqui nesse ponto do Evangelho. Então, Jesus, como Jesus sabia dessa questão, né, ele disse aquelas palavras que a gente sabe que dão o título ali ao capítulo. E o cristianismo permanece puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. Invectiva é palavra violenta, né? Uma palavra violenta e injuriosa, uma palavra mentirosa. Então vejam, tudo isso por causa da inferioridade espiritual daqueles que receberam de nós, né? Que recebemos os ensinos cristãos. E aqui um argumento maravilhoso de Kardec. Por mais mal que tenha nascido dos cristãos, o cristianismo permaneceu puro. Se o cristianismo, termina o parágrafo, né, fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então, esse parágrafo faz uma distinção muito importante para a gente pensar. É muito diferente o que o cristianismo ensina daquilo que os cristãos praticam na maior parte do tempo. É muito diferente também aquilo que o espiritismo ensina daquilo que os espíritas praticam na maior parte do tempo. É uma tendência comum a nós espíritas dizer, a alguns espíritas, né, não a todos, mas já presenciamos algumas vezes pessoas dizendo, eu deixei de frequentar a doutrina porque tem uma pessoa importante lá. Às vezes é presidente de uma casa espírita, às vezes é palestrante, às vezes é médium. E a pessoa observa aquele médium, aquele palestrante, aquele presidente de casa espírita, coordenador de trabalho, em uma atitude um pouco infeliz.
E aí ela diz, olha lá o que ele está fazendo. Porque é necessário que a gente faça essa distinção. Nós não somos ainda, nenhum de nós espíritas, é capaz de seguir a doutrina na sua maior pureza. Então é preciso que a gente separe a doutrina espírita de nós espíritas nesse momento, porque ela é pura e a gente precisa chegar nessa pureza. Assim como separar os cristãos da doutrina cristã. Nós espíritas somos cristãos, né? Herdamos de Jesus muitos ensinamentos. A sua doutrina moral por inteiro, inclusive. Então, é preciso separar o que é doutrinário daquilo que a gente faz, para que a gente não atribua à doutrina, ao ensinamento, uma falha que não é dele, que não é dela, da doutrina. A falha é nossa, a falha é da nossa imperfeição. A doutrina do Cristo é perfeita. A imperfeição é nossa. Então, esse parágrafo nos leva a esse exercício, fazer essa separação, essa distinção, né, entre o espiritismo, entre o cristianismo, o espiritismo e os seus seguidores. 16º item, parágrafo 10. Quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era esse. Então agora, a explicação da intenção de Jesus e do ensinamento que ele trazia quando ele disse essas palavras. Jesus queria dizer o seguinte, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Ou não compreenderam, ou não quiseram compreender. Segue o texto, olha lá. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Algo que a gente já comentou, né? Um aceita, o outro não aceita. Dá problema, dá divergência, dá confusão. Vim lançar fogo. Então aqui, olha, os elementos sendo explicados, né? Do item do Novo Testamento, que abre o capítulo. Irmãos separados, na sequência. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Olha o que Jesus queria aqui. Ele queria uma limpeza do terreno. Fala, bom, se é preciso lançar fogo ao terreno para que ele se limpe, então que venha rápido o fogo, né? É uma linguagem figurada dizendo, é preciso que haja embate entre os homens? Pois que haja, porque se isso trouxer a depuração mais rápida, esse embate de ideias, que seja. Frase seguinte, a guerra sucederá a paz. Depois da guerra virá a paz. Depois do ódio dos partidos, a fraternidade universal. Depois das trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, o resultado que viria depois é o que importa. O caminho escolhemos nós. A gente escolheu o caminho da divergência. Não precisava ser assim. Aceitos os princípios máximos da doutrina do Cristo, o restante viria tranquilamente. Né? A luz da fé esclarecida, a fraternidade universal, tudo isso viria espontaneamente. Como há divergência, é preciso que haja, então, esses momentos de trevas para que depois haja luz, esse momento de ódio para que depois haja fraternidade. Infelizmente, a escolha é nossa. Segue o texto. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. O Espiritismo, né? Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida, a luta entre irmãos, né? Que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a esse mundo e ao outro. Então olha aqui o Evangelho segundo o Espiritismo reordenando os nossos interesses, inclusive. Dava divergência lá no começo do texto porque a gente defendia interesses mundanos, mas a gente tem interesses espirituais para serem conquistados, defendidos, explorados, conquistados. Então aqui o Evangelho de Jesus, ele reordena, reorganiza, reorienta os nossos interesses. Isso precisa ser entendido por nós, né?
verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Era isso que Jesus quis dizer quando ele disse aquelas frases. Então aqui nesse parágrafo a gente tem explicação ponto a ponto, né, das ideias do Novo, colocadas ali no Novo Testamento, e o ensinamento final sobre a nossa dificuldade em implementar a doutrina de Jesus aqui na Terra. Quando a humanidade chegar, né, a essa nova compreensão dos seus interesses, ela consegue o reequilíbrio da vida com Deus. Então, esse parágrafo explica o sentido das palavras de Jesus. Agora, aqui nesse penúltimo parágrafo, e subitem 17, a gente já está chegando no finalzinho, Kardec fala um pouquinho sobre o papel do Espiritismo. Olha aqui, ó. Deixa eu marcar de novo o texto para ele ficar limpinho aqui na tela. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo, de ser do Consolador prometido, né? Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Então aqui de novo o papel da doutrina, né? Mais uma vez, o movimento vai se repetir com o Espiritismo. Porque ele vem resgatar a pureza da doutrina de Jesus e ele vai ter que destruir abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, egoísmo, ambição, cupidez, fanatismo cego, né? Os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho. E de novo, né? Lhe suscitam entraves e perseguições. O movimento se repete, porque o ser humano ainda não está completamente depurado. Também ele, o Espiritismo, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Louvado seja Deus, né? São todas de ordem moral as que terá que sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, essas durarão alguns anos. Então aqui o papel do Espiritismo. Ele também vem combater, só que o combate dele é diferente, não é esse combate de violência física, é um combate de ordem moral. É um embate de ideias. São ideias novas sendo colocadas para um mundo novo. Claro, serão combatidas por pessoas que ainda têm os interesses, a divergência de entendimento e tudo mais. Mas a missão do Espiritismo está aí, e a doutrina está a par daquilo que Jesus ensinou. E agora a gente percebe que o ser humano está um pouquinho mais avançado e que pode, portanto, entender melhor esses ensinamentos. Então, esse 12º parágrafo fala sobre isso, o papel da doutrina espírita. Último parágrafo. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na Terra Prometida. Notem, né? Movimento histórico repetido. E não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. Então Jesus não queria semear nem desordem nem confusão, ele apenas estava dando um alerta para nós sobre o que iria acontecer. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, é normal, né? A gente ter algumas vezes alguns efeitos colaterais quando a gente toma um remédio. É isso que ele está dizendo aqui, Kardec está dizendo. O Evangelho veio para nos curar, mas ele pode nos causar algum incômodo, que é esse, né, que está sendo descrito aqui nesse item do Evangelho, como efeito colateral, por causa de nossas próprias atitudes diante desse remédio, né? Então esse último parágrafo explica as palavras de Jesus como sendo um aviso, não como uma vontade do Cristo, uma inclinação de Jesus para causar violência. Era um aviso que ele estava nos dando. E a gente poderia se precaver um pouquinho, e a gente pode se precaver bastante ainda nos dias de hoje. Então, ao final da leitura desse item, nós somos levados a refletir o quanto se faz necessário que nós confrontemos nossos interesses com os ensinos da doutrina espírita e com a doutrina de Jesus. Reconhecer que devemos agir de acordo
com o que ensina Jesus em sua maior pureza é exercício de todo momento. A gente precisa estar atento a isso. Sem desculpismos, para a gente agir apenas movidos por nossos interesses, né? Procurando sempre com sinceridade a melhor compreensão dos ensinos de Jesus e do Espiritismo. A gente procurar entender isso na sua pureza e trazer para as nossas vidas. E olha, não importa se com isso nós formos perseguidos, não importa se alguém combater essas ideias em nós, se alguém quiser se apartar de nós, não importa. O cristão está na linha de frente de transformação do mundo. É normal, é comum que ele seja perseguido. É comum que ele não seja compreendido. A doutrina do Cristo não é compreendida há mais de 2000 anos em sua pureza. Ao esposá-la, é normal que isso aconteça com algumas pessoas, com aqueles que vão seguir de forma profunda a doutrina de Jesus. Então, o que importa para nós é a nossa paz de consciência em fazer o que é certo, em fazer o bem acima de tudo. É melhor diante da lei divina ser perseguido do que perseguidor, lembremos disso. Seguir sempre o Evangelho e praticá-lo é a nossa tarefa, principalmente para com nossos perseguidores, como a gente viu aqui mesmo nesse item. Jesus ensinou o amor aos inimigos. Essa é a receita para o fim da violência, para o fim das divergências, das dissensões, das cisões. Essa é a receita, está no Evangelho de Jesus. Basta que nós compreendamos bem esse Evangelho e que nós tenhamos a nossa força de vontade voltada a colocá-la em prática em todos os instantes de nossas vidas. E assim nós terminamos o capítulo 23, com essa ideia de vencermos o nosso próprio interior e os interesses mundanos para que a gente possa se aproximar um pouco mais do Pai Celestial. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que nós tenhamos força moral para seguir nesse caminho, que nossa semana seja abençoada, que nós possamos nos encontrar na próxima semana com a mesma alegria para continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, queridos, queridas, pela companhia. Um abraço fraterno e até logo mais.